Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, o sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Essa parábola, que é conhecida como parábola do bom samaritano, ela tem uma série de detalhes muito profundos, merecem que a gente leve essa parábola para a nossa oração pessoal e vá lendo cada texto, conversando com o Senhor, perguntando o que Ele quer dizer com ela, porque aqui tem lições profundas, misteriosas que Jesus dá. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que o homem, o doutor da lei, esse pergunta: quem é o meu próximo? E depois Jesus pergunta para ele: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então é interessante porque ele pergunta quem é o próximo, ou seja, quem é esse próximo que eu devo amar? E Jesus depois devolve para ele e pergunta quem é o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, ou seja, aquele que mostrou amor a ele, não aquele que ele amou porque o homem estava desacordado, estava quase morto. E o próximo dele foi não aquele que ele ajudou, mas aquele por quem ele foi ajudado. Então, o doutor da lei pergunta: quem que eu devo ajudar?
E Jesus conta essa parábola e pergunta: quem é que foi ajudado por ele? Como que tem uma inversão aqui? Então, quem era o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Ou seja, Jesus inverte a pergunta. Ele está dizendo aqui: não interessa quem é o teu próximo, o que interessa é de quem você vai ser o próximo. Ou seja, de quem você vai ter misericórdia. E o que equivale a dizer quando ele diz: vai e faz a mesma coisa, quer dizer, tem misericórdia com todo mundo que passar no teu caminho. Não fica perguntando quem é o próximo, quem não é o próximo. É aquele a quem você é chamado a ter misericórdia. Então, não é uma condição que o outro tenha que você diz: esse sim, o outro não. Mas sim uma condição do teu coração, e é chamado a dizer sim o tempo todo. Ontem nós, aqui na paróquia, celebramos a missa da solenidade de São Francisco de Assis, com a presença do Dom Dario, uma missa tão bonita lá fora. Tem uma passagem da vida de São Francisco que marcou a mudança na vida dele, que foi o encontro dele com o leproso, e como ele dá a sua roupa para o leproso e depois abraça e beija o leproso. E o cronista, um dos muitos que contou a vida de São Francisco, tem essa expressão: a partir daquele momento, Francisco deixou de ser adorador de si mesmo. E forte isso. A partir daquele momento, ele deu um abraço e um beijo no homem que ele tinha maior repugnância natural. Porque hoje, graças a Deus, a hanseníase tem cura e tudo. Na época, era como uma pessoa entrando em decomposição ainda em vida. Era terrível a imagem, a experiência de cruzar com uma pessoa assim. Tanto que no templo de Israel, isso está documentado na Bíblia, o leproso ele tinha que gritar, quando ele via que tinham pessoas chegando perto dele, tinha que gritar a plenos pulmões: impuro, 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 para que não chegassem perto dele. E aqui a gente tem justamente isso. Por que o levita e o sacerdote não podem, passaram por aquele homem e não fizeram nada? Porque eles eram malvados, egoístas? Não, porque certamente se eles estavam na estrada entre Jericó e Jerusalém, eles estavam indo para Jerusalém para realizar o seu serviço sacerdotal. E pela lei judaica, se você tocava no sangue de alguém, você ficava impuro até o dia seguinte. Então, se você servia no templo, você ficava impedido de trabalhar no templo. Então eles passaram por aquele homem todo ensanguentado e disseram: não posso nem chegar perto dele, senão eu fico impuro. E não posso trabalhar e cumprir o meu dever no templo de Jerusalém, então eu não vou chegar perto dele, porque senão eu não cumpro a minha profissão e o meu dever religioso. Mas aqui Jesus respondendo qual é o primeiro mandamento.
está por cima de todos. O amor ao próximo estava por cima das leis de pureza, de impureza legal do Templo de Jerusalém, estava acima de tudo. Tem um episódio que eu gosto muito de mencionar, na época de Dom Bosco, né, São João Bosco, teve uma epidemia de tifo na cidade, e ele e os jovens do seu oratório todos foram ajudar, foram dando os cobertores deles, né, porque naquelas febres altas que os tifosos tinham, eles tremiam muito de frio por aquela febre, então cobriam eles com cobertores para aliviar o sofrimento. E uma hora acabaram os cobertores, e junto com Dom Bosco trabalhava a mãe dele, chamada Mamãe Margarida, e a velhinha Margarida vai olhar nos quartos, nos lugares, não tem mais cobertor em lugar nenhum, não tem mais manta em lugar nenhum, não tem mais lençol em lugar nenhum. Aí ela passa pela capela do oratório e vê a toalha branca do altar. Ela vai, arranca a toalha do altar e diz assim: Nosso Senhor não vai se importar com isso. E cobre um doente de tifo com a toalha do altar. Então, isso é o que Jesus respondeu para aquele homem da lei, para aquele doutor da lei. Se você sabe que o mandamento é amar a Deus, amar ao próximo, seja você próximo de todo aquele que Deus colocar no teu caminho e coloca o amor em primeiro lugar.